No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre do artesanal ao tecnológico, a nova era das bebidas. Já tenho comigo em estúdio meus convidados para responder às nossas perguntas sobre este tema. Vou aproveitar para vos pedir o de sempre, se já subscreveram o nosso canal, subscrever agora, ativar notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas e, muito importante, já nos seguem no TikTok. Estamos lá este ano também. Partilhar os nossos conteúdos com os vossos amigos, colegas, parceiros, grupos de WhatsApp, levem-nos mais longe. Queremos chegar a 1 milhão de seguidores, é verdade? E, muito importante, deixem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. Venham comigo conhecer os convidados desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Marina Brás, da Vila das Rainhas. Olá, Marina. Olá, que bom como estar consigo. Bem. Muito gosto em revê-la. Obrigada, igualmente. Obrigada por estar connosco. E tenho também o Daniel Duarte, da Aqua Service. Estou a dizer bem, não estou, Daniel? Correto. Obrigada também por estar connosco. Obrigada aos dois pelo vosso tempo. Parabéns pelos vossos prémios. Obrigada. Já vamos falar aqui um bocadinho sobre esta vitória, não é? Este reconhecimento do Prémio 5 Estrelas. O tema do nosso episódio é da tecnologia, do artesanal, aliás, à tecnologia, portanto, a evolução, esta nova era das bebidas. E eu queria começar por aqui. Marina, dentro de cada uma, vocês têm duas áreas de negócio específicas, portanto, diferentes, ainda que se complementam aqui muito naquilo que é o tema deste episódio. Como é que tem sido a evolução dos hábitos de consumo em Portugal, das bebidas em Portugal? Bem, o nosso produto é um produto muito tradicional, não é? Mas nós tentamos sempre estar na vanguarda e tentamos sempre haver muita diversidade. Então nós tentamos fazer atividades com que consigamos estar sempre junto do nosso consumidor. Temos inspirações com Vila das Rainhas, que é um pouco desafiar a restauração e o chefe a preparar uma refeição onde desde a sopa até à sobremesa tudo leva a apontamentos dos nossos produtos, o que é fantástico. Já provei coisas deliciosas, sopa, porque depois eles metem ali uma espuma por cima, é só fabuloso. E realmente a imaginação dos chefes é não dar limites, porque eles conseguem criar e é muito interessante. Por este exemplo, com as inspirações com Vila das Rainhas, eu acho imensa graça, porque as pessoas quando vão numa de licor de ginja, na confecção de alimentos, como é que vai ser? Será que... Então vão assim com um ar muito... desconfiada. E depois é muito engraçado ver ao longo da refeição a surpresa com que as pessoas realmente na degustação, que não há nada melhor do que nós nos sentirmos com estes paladares e nos sermos surpreendidos. Todos nós consumidores gostamos e nós conseguimos realmente chegar a esse palato de surpreender o nosso consumidor, o que é bastante interessante, e as pessoas saem de lá surpreendidas porque não estavam à espera de tal. Depois também temos alguns sunsets que fazemos, que é Ginjas Comigo, que é uma animação bem diferente. Trabalhamos muito também a parte de cocktails, porque realmente a ginja... tudo bem, é um produto tradicional, artesanal, é um produto que vai muito para nós estarmos a degustar, sei lá, numa hora de relaxamento, uma boa conversa, com uma boa companhia, mas não seja só a nossa, que às vezes é melhor. Mas tem esta dinâmica que em qualquer lado, em qualquer hora, nós conseguimos tomar um bom licor de ginja, desde simples a um cocktail com Vila das Rainhas, que realmente faz toda a diferença, e esta é a tentativa que nós temos desta diversidade enorme, que cada vez mais nós queremos não ter limite para consumir o nosso licor de ginja Vila das Rainhas. E ir encontrando então aqui inspirações também para estarem mais à frente, não é? Para serem mais disruptivos, não é? E ir ao encontro daquilo que são também as expectativas e as exigências dos consumidores, não é? Para não ser tudo repetido, portanto haver aqui este fator surpresa. No caso da Aqua Service, Daniel, e porque falamos aqui, vocês são vencedores, está aqui a consultar as minhas notas, em dispensadores de água engarrafada, estou a dizer bem. No caso da Aqua Service, qual é que tem sido aqui o vosso maior desafio para conseguirem medir aqui esta evolução dos hábitos no consumo de bebidas, neste caso da água, não é?
Já obrigado por estar aqui presente, é um prazer. Voltando um pouco atrás a nível da história da água engarrafada, iniciou com as termas. Antigamente engarrafavam essas águas para fins medicinais. Felizmente, com o tempo, todas as pessoas tiveram a oportunidade de poder usufruir de água de melhor qualidade, e hoje em dia temos muita água e água de boa qualidade. E isso permite, e as pessoas estão cada vez mais focadas em ter assim uma água saudável para ter um estilo de vida saudável. E o nosso negócio, que mencionou bem, os dispensadores e os garrafões de água, acaba por ser um serviço que é cómodo e sustentável. A empresa iniciou em Portugal há mais de 27 anos. Fomos pioneiros em Portugal nesta área de negócio e tem vindo a crescer e temos vindo a aprender. Houve várias aquisições, como grupos multinacionais. Chegamos a ser líderes a nível europeu, com outra administração. E agora pertencemos à Aquaservice. É uma aquisição muito recente, em que somos líderes ibéricos incontestáveis, com quase 800 mil clientes na Península Ibérica, e o foco é sempre esse, é a qualidade da água e a comodidade e a sustentabilidade do negócio. Muito bem, é um bom... Quando as pessoas dizem, quando eu digo a alguém que a minha bebida preferida é a água, também sinto que as pessoas fazem assim, como assim água? Calma, já vamos aos licores, está bem? Mas o que eu bebo todos os dias, todo o dia, água. E quando falo da qualidade da água, há quem me diga assim, não, a água é água. Não é verdade? Pois não, Daniel? Não é verdade. Eu gosto de comparar a água ao vinho. O vinho tem muitas particularidades, cada vinho tem alguns sabores, algumas características. E a água é exatamente a mesma coisa. A água tem sabor. E nós temos o privilégio de ter uma água muito equilibrada, e isso permite com que os clientes gostem da nossa água por ser uma água equilibrada, uma água suave e refrescante. Eu gosto muito de água. Por mim, agora falávamos aqui bastante dos benefícios de beber água de qualidade, mas eu vou deixar aqui, tenho uma curiosidade, vou deixar mais para a frente. Marina, pegando aqui um bocadinho no perfil do consumidor, e para quem nos está a ver e a ouvir, poder perceber melhor como é que tem sido esta evolução, até porque o tema do episódio passa aqui muito do artesanal àquilo que é o mais tecnológico, portanto, a forma como o consumo tem evoluído. Qual é que é o perfil do consumidor de hoje? Ou seja, o que é que o move? As pessoas quando procuram, os vossos clientes quando procuram um produto da Vila das Rainhas, procuram pelo sabor, por questões de conveniência, sustentabilidade, como a Daniel estava a falar aqui este apontamento, que não é um apontamento, é importante. É o quê? É um conjunto de... Tem feito este estudo para perceber melhor qual é que é o perfil do consumidor hoje? Nós já fizemos esse estudo há muitos anos, porque a nossa empresa foi a primeira empresa a começar a produzir o licor de ginja, portanto temos 37 anos que estamos no mercado de ginja de Óbidos, e nós estivemos sempre muito atentos ao consumidor. Isso é uma das características, das muitas características que nós temos. Até inclusivamente esta parte da saúde, que eu concordo plenamente e que eu adoro também beber água, portanto também fui muito fã da água. O nosso licor de ginja, Vila das Rainhas, é composto por 4 ingredientes: ginja, açúcar, água e álcool. Portanto também tem muita água. Mas o seu principal ingrediente é a fruta. Ora, nós com isto quer dizer que temos um produto natural, porque os seus componentes, os seus ingredientes são naturais. E a grande diferença, e pela razão que eu estou aqui sentada e pelo qual agradeço ter ganhado o prémio, tem muito a ver com a qualidade, com o estar com muito rigor, levar tudo muito a sério. Portanto, o consumidor cada vez mais, e bem, começa a preocupar-se com os seus ingredientes que vai ingerir, porque há uma grande diferença entre o que é um licor de ginja, com estes 4 ingredientes que eu falei, da ginginha, que tem muitas características, mas que tem 2 componentes que são componentes artificiais. E ora, cada vez mais a saúde para muitas pessoas é o que está em primeiro lugar, e muitíssimo bem. Portanto, as pessoas começam a ter essa preocupação de comprar, de ingerir e de oferecer produtos de qualidade. Isso para nós é uma grande diferença que nós estamos no mercado, porque realmente o nosso produto é um produto saudável e de qualidade, e sempre foi assim.
A nível de sustentabilidade, nós caracterizamos uma região, que é a região de Óbidos, que é tão importante também para o nosso país a nível turismo, mas também a nível até inclusivamente do setor primário. Nós lidamos muito diretamente com o agricultor, temos uma postura de um grande acompanhamento, de um negócio muito sério, porque para muitas famílias sabemos que é muito importante a época da ginja, o nosso cumprir de imediato com o pagamento, com a seriedade que temos para a parte social, é muito importante, e isso nós nunca abdicamos dessa nossa postura. Portanto, todas estas características envolvem muito o facto de estarmos em garrafeiras, nas grandes superfícies, portanto é fácil, temos uma loja online no nosso site, portanto é fácil também todas as pessoas no conforto da sua casa adquirirem os nossos produtos, portanto desde um produto saudável, desde a sustentabilidade, nós realmente temos... E depois temos outra característica, nós gostamos muito de abrir as nossas portas. Faço aqui um convite para nos visitarem, para virem ver a nossa essência, perceberem verdadeiramente como somos. Isso é muito importante para nós depois consumidores fazermos as melhores opções dos produtos a adquirirmos. Sem dúvida, ir ver até ver como é que se faz, não é? Estar um bocadinho atrás do processo. Daniel, a mesma questão aqui em relação que coloquei à Marina, o que é que, quando estamos a falar de um produto e estamos como a água, não é? E estamos a falar essencialmente de saúde. Como é que vocês veem as tendências daquilo que é o perfil do consumidor? O que é que move o consumidor passa a redundância, a consumir mais água e, mais do que consumir mais água, procurar uma água com melhor, não é? Maior e melhor qualidade? Algo essencial, vital, quando escolhemos uma água, tem a ver com a sua composição. A água tem vários minerais e aqui é muito importante assim para o consumidor estar informado sobre as características da água. E é isso que nós temos notado, uma grande evolução no consumidor. O consumidor é cada vez mais exigente em relação às propriedades da água. E depois também tem a ver com a vida saudável. É fácil de ver para quem gosta de atividades a nível das caminhadas em família, também a nível de correr ao fim de semana ou à noitinha, andar de bicicleta. Podemos ver que cada vez há mais portugueses, mais pessoas a aderir a ter um estilo de vida saudável. E para ter um estilo de vida saudável, algo vital é poder se hidratar corretamente e ter uma boa qualidade a nível de água. E outro aspecto tem a ver com o ambiente. Cada vez mais o consumidor está preocupado com o ambiente, e bem, ainda esta semana houve uma notícia a dizer que os portugueses já consumiram os recursos que tinham à disposição, por isso é muito importante termos um negócio, e neste caso mais do que um negócio, prestar um serviço em que estamos a ajudar a poder assim eliminar resíduos. Eu tenho aqui uma curiosidade, mas antes de lhe colocar esta questão, pedir às pessoas que nos estão a ver e a ouvir para subscreverem o nosso canal. Vocês já subscreveram? Claro. Partilharam com as vossas equipas, clientes, tudo. Nós queremos chegar a 1 milhão de seguidores. Amigos, concorrência, Tudo, exatamente. Subscrever o canal, pessoas que estão desse lado, ativar notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas. Caso ainda não nos sigam no TikTok, também para vocês, estamos no TikTok este ano e gostamos muito de ler os vossos comentários, sugestões, que interajam aqui connosco no espaço que tem aqui em baixo. Avançando aqui, só aqui para fechar esta questão da qualidade, até é uma dúvida, uma curiosidade minha, que é, quando estamos a falar da qualidade da água, corrija-me se eu estiver errada, está bem? Se vou dizer aqui um disparate. Estamos a falar de uma coisa que se chama o pH, e o que é isto do pH? pH? Que é sobre a qualidade, não é? Estamos a falar. O pH não caracteriza o pH como qualidade. A nível da qualidade tem a ver em garantir o processo, em garantir que realmente a água seja o mais puro possível. E no caso da água de nascente, tem o mesmo processo como a água mineral, ou seja, somente é permitido filtração da água para manter todas as propriedades da água. Depois o pH tem a ver um pouco também com a composição da própria água. As pessoas procuram geralmente um pH equilibrado, e nós temos uma água com pH equilibrado,
E depois tem muito a ver com características de saúde de cada pessoa. Há pessoas que, para elas, pode haver assim um tipo de água mais específico, porque tem algum mineral mais específico, mas isso tem muito a ver com o bem-estar de cada um e também com eventualmente algum problema de saúde, algum acompanhamento a nível médico ou de nutricionistas que podem aconselhar eventualmente algum tipo de água com algum tipo de pH derivado das características da sua saúde. Mas o pH em si não é de todo uma característica que define a qualidade da água. Pronto. Satisfeita a minha curiosidade e respondendo a umas perguntas, porque, mais uma vez, não é? Pegando aqui no que eu estava a dizer, que quando me dizem água é água, não é bem assim, porque nem todas as pessoas precisam do mesmo tipo de água, estou a dizer certo, não é? E, portanto, há águas específicas com pH específico e componentes específicos e minerais específicos para cada pessoa, nomeadamente para quem tem um estilo de vida mais ativo, estou a dizer bem, não tem? Que faz corrida, desporto. Se me permitir, relacionado com a qualidade, tem a ver também com as certificações. Temos muitas certificações de qualidade que garantem ter um plano e um plano de segurança alimentar que transmite a segurança ao consumidor, que realmente são cumpridas todas as normas e podemos nos orgulhar que, inclusive, vamos a nível de análise e controle além daquilo que a própria legislação solicita. Pois, que imagino que tenham muita coisa para cumprir, não é? De legislação. A pessoa não pode estar a ver uma coisa qualquer, não é, Marina? É igual. Completamente. Para os dois negócios, completamente. Não é? E cada vez mais é muito importante o rigor quando nós temos uma empresa. Nós também somos uma empresa que já desde 2009 temos a certificação 22000 e além disso entendemos sem obrigatoriedade nenhuma, mas porque gostamos sempre de estar à frente e novamente o consumidor, também fomos a primeira empresa de licor a ter a certificação vegan, porque também achamos que temos essa característica, não é? Como eu disse, o nosso produto é completamente natural, nem durante o processo existe interferência com mais nada, portanto é só depois uma questão de infusões prolongadas, de tempo, só uma curiosidade. Um lote nosso, que normalmente fazemos lotes de 20 mil litros, demora a quase 2 anos a ser produzido, portanto isto é algo de um processo de rigor, de muito controle, mas que realmente é isso que nos caracteriza e que nos faz a diferença. E ainda bem que o consumidor já começa a estar atento a isso. E as certificações é mesmo para isso, para nós estarmos à frente do que a legislação. Uma coisa é o que nos obriga a legislação, outra coisa é a seriedade com que as pessoas e as empresas estão no mercado e querem estar, e querem satisfazer o seu consumidor e querem estar a serem diferenciadas também, porque hoje em dia existe muito de tudo e a grande diferença está nestes pequenos, grandes pormenores e isto faz com que nós tenhamos todas as análises, estejamos sempre a tentar estar o mais correto possível. Obviamente somos humanos, obviamente podemos falhar, mas quando existe bastante rigor, a falha é quase nula e é esse o nosso propósito. Pegando aqui no que estávamos a falar há pouco, nas questões de conveniência e sustentabilidade, queria pegar nesse gancho para falar aqui do próximo tópico que tem a ver com a importância, as principais características, a evolução daquilo que é o packaging, ou seja, tudo o que está à volta do produto, não é? A forma como embalamos e aquilo lembro-me sempre de uma frase que a minha avó dizia, que os olhos também comem, portanto tudo o que vem à volta não é só o produto, claro que o produto a qualidade do produto é que é importante, sim senhor, mas tudo o que está à volta é importante. Queria perceber aqui que importância é que tem vindo a ter esta evolução, quais são as características que procuram naquilo que são as vossas embalagens, naquilo que no fundo que é a imagem de marca, neste caso a Vila das Rainhas, e depois perceber também aqui na Aqua Service. Agora imagine nós que temos esta marca Vila das Rainhas, que é a rainha de todas as ginjas. Portanto, nós temos de ter uma atenção perante a rainha, que é assim algo fora de série, do qual temos sempre vindo a trabalhar muito, com muito cuidado. Nós tentamos sempre que a nossa imagem seja uma imagem passada com requinte, com classe, com transparência, que eu acho que é muito, muito importante.
tentamos realmente, a nível da sustentabilidade, incentivar, colocamos nos nossos contrarótulos todos os nossos simbolozinhos para motivar a pessoa a saber colocar a garrafa de vidro no sítio que deve, a fazer a sua própria reciclagem, que é muito importante. Nós, na nossa empresa, temos esse cuidado desde sempre, de fazer todo o tipo de reciclagem. Já estamos também a tentar fugir dos plásticos o máximo possível, embora ainda tenhamos algumas embalagens que têm, mas também já temos outras que só utilizamos mesmo as nossas rolhas de cortiça nacional, o nosso vidro e o papel. Portanto, já conseguimos estamos sempre muito, muito atentos e muito preocupados. A nível de redes sociais também incentivamos à reciclagem, à sustentabilidade, porque é muito importante todos nós pormos uns pozinhos para que possamos ter um planeta melhor, que os nossos filhos e os nossos netos possam vir a viver num ambiente saudável, que isso é muito importante. Portanto, a nossa imagem é sempre muito cuidada, estamos sempre muito atentos, somos muito autocríticos, a tentar sempre ver se os pormenores, está tudo, podemos melhorar, que é sempre esse o nosso propósito, e dar o máximo de informação curta e clara ao nosso consumidor, para que ele, quando vai ao supermercado, quando vai fazer a sua opção de compra, perceba que está a adquirir exatamente uma marca que tem essa preocupação e que quer ser bastante transparente perante o consumidor, está bem? Que está alinhada aqui com princípios que estávamos a falar há pouco aqui em off, de exigência do consumidor, portanto, que existe essa preocupação por parte da marca, que acredito que também aconteça no caso da Aquaservice, não é? O consumidor procura perceber como é que se estão aqui a alinhar, nomeadamente com os princípios da sustentabilidade. Sem dúvida. E é interessante que em Portugal é um dos países europeus que mais consome água engarrafada. E a nível mundial somos o 35º país com mais consumo de água engarrafada. Por isso traz aqui uma questão ambiental muito grande, e isso é uma preocupação da Aquaservice. A Aquaservice não vende água. A preocupação da Aquaservice é ter um serviço, prestar um serviço ao cliente. E é interessante que durante a pandemia, antes da pandemia, havia muito aquela ideia que os dispensadores de garrafões, os garrafões, era algo para empresas, para clínicas, para o negócio, e as pessoas, durante a pandemia, começaram a ir buscar embalagens cada vez maiores porque trabalhavam em teletrabalho, estavam mais em casa e começaram a consumir mais água. Então, isso já fez com que houvesse um aumento a nível de consumo e também o tamanho das embalagens começou a aumentar, inclusive consegue-se ver embalagens com 10 litros a vender no retalho. O nosso negócio não é o retalho, mas estamos muito focados que as nossas embalagens possam ser amigas do ambiente. Por isso temos embalagens que podemos reutilizar, são laváveis. O nosso processo garante a qualidade da lavagem do processo, e um garrafão nosso equivale a 1000 garrafas de litro. Ou seja, um garrafão nosso permite poupar, em média, durante o seu tempo de vida, 32 kg de plástico. E isso acaba por fazer com que o nosso negócio seja sustentável e amigo do ambiente. E depois também tem os nossos equipamentos. Nós, no serviço que prestamos, temos a parte dos equipamentos, e os equipamentos podem servir água natural, água fresca, também há equipamentos que dá para servir água quente e faz com que as pessoas rapidamente possam tirar um café, um chá, e acabamos por ter assim também alguns modelos de máquinas diferentes, e cada vez mais também o negócio está a aumentar a nível do lar, e não é somente um negócio a nível de empresas, mas é um negócio para empresas e para particulares. E segundo os dados da APAM, o negócio tem vindo a crescer e as vendas têm vindo a aumentar nesta área. Olha, muito bem, pronto, boas notícias, que é o que nós queremos, não é? Como pessoas otimistas que somos. Claro. E por falar em boas notícias e aqui na reta final do nosso podcast, é importante percebermos aqui, se pudéssemos fazer aquilo que se chama futurologia, aqui um bocadinho de antevisão do que é o futuro das bebidas,
Marina, o que é que nos diria? O que é que podemos esperar daqui para a frente? Eu acho que é muito importante, portanto, eu falo que eu trabalho com um produto natural, portanto, que é a ginja, fruta. Em primeiro lugar, é muito importante para nós conhecermos bem as características e o potencial do que é a fruta ginja, do qual nós temos essa grande riqueza. E depois, realmente, é estarmos bastante atentos ao consumidor, mais uma vez. Por exemplo, nós criámos, há 4 anos, lançámos um produto que foi exatamente isso, estar atento ao cliente. Só aqui uma pequenina história. Portanto, nós somos um licor. Ora, para sermos licor, tem que ter a adição de açúcar, faz parte da característica, mas há muito consumidor que não gosta de bebidas doces. Nós começámos a ficar atentos também há desafios de alguns barmans e daí criámos um bitter, o nosso Bitter King, porque a nossa rainha estava-se a sentir triste, então fizemos aqui uma companhia para a nossa rainha. O nosso Bitter King, somos a única empresa até à data de hoje a produzir um bitter no nosso país. O que é que quer dizer e qual é que é a diferença deste bitter? É precisamente não ter a adição de açúcar para aquele consumidor, feminino ou masculino, que não consome açúcar. Ele tem açúcar, mas são os açúcares naturais da maturação da fruta. Portanto, aquilo que eu acho que é extremamente importante é realmente cada vez mais nós estarmos junto do nosso consumidor, escutarmos e percebermos, porque tudo isto é sempre uma evolução, e irmos adaptando, criando e estarmos a tentar que o nosso leque seja o mais abrangente possível, nunca abdicando da qualidade. Isso é uma parte que a Vila das Rainhas jamais irá abdicar, mas principalmente estar atento a esta evolução que nós todos estamos hoje em dia a ter a nível mundial, em tantos segmentos, em tantas coisas, que isso estaríamos aqui bastante tempo a falar sobre elas, e depois é tentar chegarmos com produtos novos, com melhorias de produtos, com diversidade realmente dos nossos produtos que temos, para conseguirmos que toda a gente, mesmo todas as pessoas, e a minha maior satisfação é que todas as pessoas consigam ter Vila das Rainhas consigo. Está aqui o mote da campanha, muito bem. Agora tem a mesma responsabilidade. Aqui, Daniel. Em relação à Aquaservice, e se pudéssemos fazer uma previsão do futuro, queria acrescentar, para além da pergunta do que é que vocês preveem, em que é que estão investidos, apostados, não é? Qual é o vosso posicionamento, como é que vão conseguir com os vossos serviços transformar a vida do cliente, digamos assim, dar-lhe mais comodidade. É possível isso ser uma das vossas apostas no futuro? Sim, claro. A visão da Aquaservice é clara. Ser uma empresa grande que dure no tempo. E para que isso seja possível, temos que ser o fornecedor preferido dos portugueses. Temos que continuar a ganhar o prémio 5 estrelas. E o objetivo é ter um serviço cómodo e sustentável. Aquilo que temos vindo a falar. E para fazer isso é preciso estarmos próximos das pessoas. Estamos muito focados em pessoas, tanto nas pessoas que trabalham na Aquaservice, também apoiamos muitas atividades a nível sociais, também alguns eventos, e acima de tudo estamos empenhados a nível agora também da nova marca, poder ter assim novas embalagens, novos rótulos e acima de tudo ter tecnologia para podermos prestar um bom serviço. Ou seja, o facto de o cliente estar constantemente ligado à Aquaservice para ter um apoio cliente na hora junto de uma aplicação, poder rapidamente fazer pedidos. Para quem não estiver à vontade com aplicações, tem a possibilidade de ter rotas fixas em que já sabe que naquele dia, independentemente das quantidades que precisar, pode contar que irá haver um fornecimento de água. Tudo isso, toda esta proximidade, juntando a isso um sistema de rastreabilidade em que o cliente possa ver sempre qual é as características da água, saber qual foi a nascente em que o garrafão foi cheio, porque a Aquaservice
Aquaservice, a nível ibérico, acaba por ter 7 nascentes, ou seja, 7 fábricas que fazem enchimento, e o objetivo é estar o mais próximo possível do cliente. Isso também faz com que se poupe no combustível, nas entregas, e acima de tudo acabamos também ter não somente as certificações de qualidade, mas certificações ambientais. A nível de carbono, temos a certificação de carbono neutro. Também estamos a trabalhar para sermos um negócio a nível de sustentabilidade circular, e toda essa proximidade do cliente, também todas estas comodidades que conseguimos entregar ao cliente, ajuda-nos para que possamos continuar a crescer. Mas sempre a prioridade, o foco são as pessoas e, neste caso, os clientes. Muito bem. Aqui 2 representantes. Olha, eu, se fosse a vocês e as vossas... está aqui... lá para casa, para as pessoas que vos estão a ver e a ouvir, estão aqui 2 grandes representantes de como é que isto se faz em bom. Não fôssemos nós marcas 5 estrelas. São ambos vencedores no Prémio 5 Estrelas e há vários anos consecutivos. Se pudéssemos deixar aqui um segredo, uma receita de sucesso, digamos assim, que sabemos todos que passa por trabalho, muito trabalho, o rigor, a seriedade e esse foco nas pessoas, nomeadamente, não só nas nossas pessoas internas, não é? Por nosso talento, mas nos nossos clientes. O que é que diriam que são as vossas, o vosso segredo para se manterem constantes neste reconhecimento, no fundo, o reconhecimento dos clientes? Assim, é difícil, você já disse quase tudo, não é? Não, mas muito amor. Eu acho que é importante a dedicação, a seriedade. Um pouco tudo isso que você falou. É esta postura de seriedade, honestidade e de empenho que eu acho que, por vezes, a falta de sucesso tem a ver com isso. E é muito importante, porque nós nunca nos podemos esquecer que eu estou dos 2 lados. Eu estou a produzir o meu licor, mas por vezes também estou a consumi-lo. Portanto, isto em tudo. E é muito importante nós pormos sempre do outro lado. Então, não nos podemos esquecer dessa honestidade, seriedade, amor, empenho, todas essas palavras, mas que isto não é só porque sim, é mesmo. Porque às vezes nós, quando vimos para estes sítios, gostamos muito de usar palavras bonitas, que fiquem bem, que soem bem. E depois vamos embora e nada disso acontece. Mas não. O facto é que este ser verdade é isso que faz que Vila das Rainhas está aqui e não está outro concorrente qualquer. Portanto, esta postura que nós temos, este agarrar com olhar o nosso consumidor nos olhos, faz toda a diferença. Portanto, olhamos as pessoas nos olhos. Muito bem. O vosso segredo, muito bem, Marina. Qual é o vosso segredo? A base do segredo de qualquer negócio são as pessoas. E neste caso gostava de salientar a equipa Aquaservice. Na fábrica, por exemplo, temos pessoas que já trabalham na fábrica há mais de 20 anos. Ou seja, puderam evoluir e puderam assim também aprender, ter formação, e a nossa política é apostar em pessoas. Ou seja, as pessoas que geralmente entram na empresa são pessoas que queremos que fiquem na empresa e cresçam com a empresa. E se tivermos assim as pessoas que trabalham realmente de coração, que conhecem o negócio e que dedicam-se ao negócio, isso vai ajudar a prestar um bom serviço. E depois tem a ver com a proximidade em relação aos clientes. Há um economista francês que eu gosto imenso, que ele costuma dizer, e ele mencionou, que se nos preocuparmos em ajudar as pessoas, passado de um tempo, as pessoas vão querer pagar por isso. Ou seja, isso que significa que se continuarmos a prestar o melhor serviço que for possível darmos, as pessoas irão reconhecer-nos por isso e dessa maneira o negócio vai durar no tempo e é sustentável. Muito bem, sim senhor. Grandes embaixadores tivemos aqui hoje. Bravo. Então, estamos aqui mesmo na reta final do nosso podcast. Quero agradecer-vos muito por terem estado connosco, por terem contribuído para quem nos está a ver e a ouvir, também para quem sabe um dia poderem fazer parte deste podcast, serem vencedores do Prémio 5 Estrelas.
nunca se sabe, têm que trabalhar para isto. Levam-nos daqui muitas ferramentas, estratégias, muitas dicas. Voltamos na próxima semana com um novo episódio. Voltem connosco também, pessoas queridas. Aproveitem, subscrevam o canal, já sabem, ativar notificações, deixem comentários, sugestões. E até para a semana, um beijinho e obrigada.